Bem, gente, hoje a gente está aqui com a Patrícia, com a Mayra. Vamos agradecer primeiramente o convite. Muito obrigada por terem vindo. É uma honra ter aqui vocês conosco. E aí eu gostaria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho da história da vida de vocês. A gente que agradece primeiramente, como você já me apresentou, eu sou a Mayra, 43 anos, diretora de escola pública aqui na cidade de São Carlos. Já estou na educação há 24 anos e venho permeando, rodando várias cidades, vários estados e hoje estou aqui em São Carlos há 4 anos e meio, apaixonada por esporte, música, teatro, filmes e tenho me divertido muito por aqui. Tenho gostado demais de São Carlos. Então você não é de São Carlos? Não, eu sou de Votuporanga. Votuporanga, tá Isso. certo. E você, Patrícia? Bom, eu sou a Patrícia, tenho 46 anos. Bom, mas antes também gostaria de agradecer imensamente o convite. Fiquei muito feliz, ficamos muito felizes com a iniciativa. Tenho 46 anos, eu sou natural de São Carlos, mas morei metade da minha vida em Franca, cidade que eu fui para estudar. Eu sou da área do direito, sou bacharel em direito, com especialização em mestrado, sempre trabalhando na área jurídica e atualmente eu sou servidora pública municipal aqui de São Carlos, trabalho na Procuradoria-Geral do município. E também gosto muito de esportes, que é algo que nós temos em comum assim no nosso dia a dia. Gosto muito de ler, de séries, mas o esporte é minha grande paixão. Então, deixa eu adivinhar. A vida se uniu de vocês através do esporte. Você Exatamente. Porque não foi pela cidade. Não. Hoje estamos aqui, né, porque a Paty é daqui e acabamos escolhendo por permanecer em São Carlos. Mas o esporte realmente que nos uniu. Nós jogávamos futebol, né, e eu fui convidada para ir a primeira vez e tinha uma menina muito chata, que era goleira. Ai, que menina chata, sabe? Ai, lógico que eu briguei com ela. Né? Eu falei, e ela falando assim, você tá chutando muito forte. Eu falei, sai do gol, franga. Né? Foi mais ou menos assim. E nessa primeira discussão, depois ela nem queria mais chamar, né, pra eu ir. Quem chamou essa menina pra vir aqui no meu futebol? Descobri que ela era dona da bola. Essa história tem algumas nuances que são verdadeiras e outras nem tanto, né? É verdade, eu era dona da bola, é verdade, eu era bem brava, mas o que acontecia era o seguinte, ali era um momento de lazer, onde 10, 12 meninas se reuniam semanalmente para, depois do trabalho, do dia a dia, dos afazeres, para todo mundo relaxar. Então não era algo muito competitivo, essa é a palavra. E aí chega uma pessoa convidada numa competitividade assim fora do normal. É que eu achei que fosse a final da Copa do Mundo. Ah, entendi. Mas não então era. Isso me deixou um pouco nervosa, né? E falei, olha, não é assim, não precisa ser dessa forma. Mas depois eu percebi que ela era uma pessoa educada, inteligente. Para além da competição. Exato, exatamente. Até porque eu continuo. O primeiro contato não foi tão agradável, né? Mas posteriormente... E esse primeiro contato foi há quantos anos? Uns 17 anos. 18 anos, 17, 18 anos atrás. Nós estamos juntas há 15 anos, mas nós éramos amigas 3 anos antes, né, da nossa... Foram 3 anos de amizade, então. 3 anos. Nós viramos BFF. E quando foi que virou a chave? Começamos a ir pra balada juntas. E vai daqui, vai de lá. E numa das baladas, uma vez, ela veio falar alguma coisa no meu ouvido, segurou na minha cintura e eu senti um arrepio diferente. Falei, eita, que isso? Isso chama o quê? Isso chama o quê? Falei, que é isso? Será que é amor? Eu tava desconhecendo aquele sentimento, porque a gente tava na baladeira, né? Aquela época de tamo solta, tamo na pista... E a gente estava saindo juntos. Não que eu já estivesse na pista um dia. E aí eu fiquei meio assim. E por incrível que pareça, 15 dias depois, nós saímos novamente juntas, né, para ir numa outra balada. E até engraçado, porque nós entramos na balada e parecia a Caverna do Dragão.
E, assim, uma pessoa mais feia que a outra. Você falava, meu Deus, o que está acontecendo? Era para ser o must, isso daqui, e não. E a gente parou a balada porque a gente estava chamando a atenção para você entender o que era essa balada. Rolê, enganar o rolê, né? E aí a gente, não para daqui, para de lá, falei, não tem nada. Começou a cantar uma música, e eu lerda, falei, será que é para mim? Não estava entendendo, né? Mas continuou, e de repente rolou. E desde então nós nunca mais nos separamos. E estamos aí nesses 15 anos. 15 Exatamente. anos. Bastante história para contar. Desde a primeira vez que isso aconteceu, né? Que nós nunca mais nos separamos. Que lindo. Que lindo. E a pergunta que não quer calar, quando é que vocês decidiram casar? Oficializar essa união, na verdade, né? Porque já havia união. E aí, quando é que foi que vocês disseram assim, agora a gente vai casar, vamos mudar estado civil, e é agora? Eu acho que a gente sempre... Nós já sabíamos que... Eu já tinha certeza que ela era a mulher da minha vida. E acredito que ela também. E nós sentimos... Eu acho que não era nem necessidade, mas era algo já tão sólido, tão longevo, que nós conversávamos, né? Por que não formalizar, né? E aí, quando nós conhecemos o cartório de Sanca, também foi um sinal, porque era um lugar, nós conhecemos como um lugar muito acolhedor, com um espaço muito gostoso. Isso faz muita diferença. Você se sente acolhido, com pessoas ali que te respeitavam, né, dentro das nossas opções, da nossa escolha. Sim. E nós nos sentimos abraçadas. E já com a vontade de formalizar aquele momento, nós falamos, bom, 14 anos, que foi o ano passado, né? Eu acho que já dá para perceber que você é a mulher da minha vida, eu sou a mulher da sua vida, então nós vamos assinar o papel que falta para formalizar. E a gente sempre teve muito medo, a gente sempre quis, né? Mas a gente teve muito medo do que os outros iam pensar, de como que tudo iria acontecer, como as pessoas iam receber duas mulheres, né, para oficializar uma união. Então, a gente tinha medo também, né, no fundo. E eu acho que o casamento, na verdade, causa medo em qualquer pessoa que deseja casar, porque é uma vida nova, querendo ou não, muda o estado civil e tem esse impacto, até brinco, né, porque mudou o estado civil para casado, nunca mais volta a ser solteiro. E tem um impacto aí até psicológico, né, mas dada a conjuntura de vocês, eu entendo que era um passo mais além, que causava mais risco, né, vocês pensaram assim, nossa, aqui né, causa medo. Sofrer preconceito mesmo, né, porque a gente sabe que isso existe. Muitas vezes velado, né, com respeito, mas o que nós sentimos? É o que a Paty falou, o acolhimento, né? Então, quando você vai num lugar em que você é acolhido, que você é bem recebido e você tem uma cerimônia que a gente pode dizer que esteve iluminado naquele dia, né, e não são os meus olhos. Testemunha. Além da oficial do cartório, eu sou testemunha. Exato. Então, assim, não brilhou somente os nossos olhos, mas brilhou os olhos de todas as pessoas que estavam ali. A energia que estava ali estava linda, estava gostoso, o amor realmente estava no ar, das pessoas que estiveram ali conosco. E foi uma concretização de um sonho. Né? Porque casar também era um sonho. Você roubou a minha pergunta. Foi o casamento dos seus sonhos? Era essa a pergunta que estava aqui engatada. Não, com certeza, né? Porque ali tinham, lógico, né? Algumas pessoas não puderam estar, mas nós convidamos um nicho muito pequeno de pessoas que realmente são pessoas significantes nas nossas vidas, né? Pessoas que sempre nos trataram, que nunca questionaram qualquer coisa sobre a nossa sexualidade, né? Então, isso não fez parte da mesa dessas pessoas. Então, isso faz muita diferença para nós. E como é que é a vida de casada? Nossa, uma pergunta nada simples, né? Nada, não. Na verdade, nada mudou, né? Mudou o nosso status no papel, que agora nós temos uma certificação, mas a gente continua com a mesma vida, né?
Então foi uma oficialização de algo que já estava no mundo prático, de fato. Exato. E uma das questões também que motivou a gente oficializar é que, como eu sou funcionária pública e a Paty estava prestando, né, concurso, foi um motivador para que a gente oficializasse, porque caso ela passe numa cidade diferente, eu posso ir atrás dela, como ela também pode voltar para São Carlos pela união de cônjuges, né? Então isso ajudaria bastante também no nosso a nos mantermos juntas. E para além disso, como é a vida de casada? Bom, eu aconselharia todo mundo a casar. Eu gosto, eu acho que é muito gostoso, não é fácil. Falar para você que todos os dias são dias maravilhosos? Claro que não. Isso, tem dias que eu acordo mal, ela acorda bem. E a questão do casamento é essa, o companheirismo, é você conhecer a pessoa. Aqueles preceitos básicos, né? De respeito, fidelidade, aquilo se manter. E vão ter as desavenças que ocorrem, é normal. São normais. Isso é normal. E eu acho muito interessante, voltando naquela questão do casamento, né? Nós somos pessoas bem diferentes. Então todo mundo fala, mas os opostos se atraem. Não é, acho que a frase não é dessa forma. Eu acho que a personalidade, a Mayra é uma pessoa muito expansiva, ela faz amizade muito fácil, ela gosta de estar no meio com muitas pessoas, conversa. Eu já sou uma pessoa mais quieta, mais reservada. Nós somos diferentes na personalidade, mas os gostos, os princípios, isso, nós somos muito parecidas. Nós gostamos das mesmas coisas, então eu acho que as personalidades, sim, elas podem, e cada um a gente tem que respeitar. Eu respeito a personalidade dela, ela não tem que, a partir do momento que a gente ficou juntas, ela tem que, a gente não tem que ser igual nesse sentido, mas os objetivos de vida, os preceitos, os conceitos, eu acho que isso sim é importante, compartilhar dos mesmos princípios. E isso acho que desde o início nós temos essa mesma... A régua de valores. Exatamente. Eu ouvi uma coisa quando eu casei que eu achei muito interessante, dizer assim, que quando você casa, não é que dois se fundem em um, mas na verdade você se sente multiplicado no outro. E vocês se sentem, às vezes, assim, identificando na outra comportamentos que são muito próprios seus, assim, por exemplo, a Patrícia identificar algo dela na Mayra, depois do casamento, ou durante a união? Eu acho que nós trouxemos muito equilíbrio uma para a outra, né? Então, embora nós tenhamos essa diferença de personalidade, nós aprendemos a nos equilibrar. Então, acho que isso é o mais fantástico que acontece, né, nessa união, nesse matrimônio aí, que mais me encanta. Então, hoje eu sou uma pessoa melhor e sou mais completa porque eu trago muitas coisas da Patrícia. Assim como eu sei que ela também é muito mais completa porque traz, né, coisas que também, valores que são meus, princípios meus. E isso a gente vai construir na nossa vida, né, a duas. Então, a gente se completa, a gente se complementa. Me lembrei de uma coisa, a aliança de vocês. Sim. Aí, a gente está posicionada, né? Sim. Eu me lembro que tinha algo nessa aliança e contava uma história. Exatamente. Vocês podem contar essa história? Como a gente falou, nós somos apaixonadas pelo esporte, né? E você pensar, 15 anos atrás, quem que gosta de futebol americano e quais mulheres... era futebol americano, não era o futebol que a gente Não, a gente jogava futebol que você conhece de campo ali. Mas... Brutalidade. Esse é o que eu conheço. Nem tanto. Não é a várzea. Então, assim, mas a gente amava assistir. E até então eu assistia sozinha. De repente, nós nos pegamos conversando um dia, ela falou, eu preciso ir embora assistir. Eu falei, mentira que você assiste NFL, futebol americano. Eu assisto, eu gosto. Pronto, começamos a assistir junto. Então, o que traz a nossa aliança? O que nos uniu, além do fora do comum, né, que o futebol é considerado, né, uma arte brasileira. Muito própria nossa. Além disso, uma bola de futebol americano e hoje o beach tênis, que também a gente continua praticando o esporte.
Então, nós temos metade de uma bola de futebol americano, metade de uma raquete de beach tênis, formando um coração. Gravada na parte interna da aliança. E a dúvida que não quer calar, jogando beach tennis, vocês fazem uma dupla ou vocês são oponentes em quadra? Nenhum, nem outro. Como a Mayra continuou com a mesma competitividade lá do nosso dia Algumas inicial, coisas não mudam, né? Algumas coisas não mudam, obviamente ela evoluiu rapidamente no beach tênis. E eu não sou competitiva, eu gosto de esporte como lazer, diversão, atividade física. Então eu jogo para desestressar com amigas, para manter meu equilíbrio mental e físico. Então jogo campeonato, raríssimo jogar. Ela, diferentemente de mim, entrou, então nós entramos na mesma categoria, que seria a categoria C. Ela já pulou, foi campeã da C, já foi para B, foi campeã da B. Hoje ela joga a categoria A ou Pro, de profissional. Eu continuo na C, nós jogamos há 4 anos. Continuo feliz da vida na C, com as minhas amigas. E ela, com os sonhos dela, tem 39 troféus em casa. Somente 39 troféus. Uma Patrícia carreira... sendo tiete, já quase. Briga comigo porque não quer mais saber de troféu em casa. Eu não tenho mais onde colocar, não tem mais prateleira para colocar. Ela tem... Daqui a pouco tem que fazer um leilão dos troféus. Não, eu falei Eu já pra falei ela que ela- cabe outra prateleira. Ela arranja espaço no apartamento, que é grande. Então, hoje eu prefiro acompanhá-la, jogar semanalmente, mas só com a minha turma. Eu acompanho ela nos campeonatos e eu sou aquela pessoa que fica, pega o Gatorade, pega o Carbap, enche a garrafinha de água. Apoio moral, Assistente físico, de palco. material. Isso, tira Entendi. foto do pódio, Você que é parceira, vai né? reclamar com o juiz. Eu sou a que fica ali do fora tietando, fazendo, né? Fico ali de fora. Então, eu tô na parceria externa ali acompanhando e ela jogando. Então, já tá no nível... Então, nós não somos adversários porque estamos em categorias distantes Entendi. e nem dupla, né? Também por causa da categoria. Mas mais uma vez a gente se complementando, né? Enquanto eu tô em quadra, ela tá me assessorando, e quando ela também tá em quadra, eu também faço o mesmo papel. Melhor exemplo de parceria e companheirismo, né? Isso. E nessas complementações, eu sei que vocês viajam muito. E eu queria perguntar qual foi a viagem que foi mais... A favorita, a viagem favorita de vocês, para cada uma. Vamos ver se vai surpreender, se você vai acertar dela e vice-versa. Vai, Bate, qual você acha que foi a favorita dela? Disney. Mayra, qual foi a favorita da Patrícia? Poxa vida. Mas eu acertei? Na verdade você fala Disney, mas é a Universal, né? Eu digo parques de Orlando. De uma forma, Orlando, né? é. Orlando, Sempre tive, Diversão, É. montanhas russas. Sempre tive, né? Harry Potter. Eu amo Harry Potter. E eu a obrigo a assistir comigo. Eu gosto, mas não precisa assistir 8, 9, 10 vezes a série toda, assim, né? Meus filhos fazem isso. Precisa. Se precisar que eu vá assistir com eles, eles Já estão à decorou as disposição. falas, já. Sim. Entendi. Exatamente. E agora ela me testa, sabe? Porque ela vai passando no canal, e tem um canal que é só de Harry Potter, né? E aí ela fala assim, que filme é esse? Tum! Aí eu falo, Harry Potter e a Ordem da Fênix. Aí... E ela sabe, elas não é. E eu falo até a fala do personagem. Mas assim, pensando na Paty, ela também ama, né, essa parte de Orlando, ela é maluca nos parques. Mas a gente fez uma viagem recentemente que foi incrível. E a gente conheceu Las Vegas, que era um sonho, né? E acredito que... Casaram com Elvis? Não... O dólar tava um absurdo. Aí entendi. Eram $750 por 15 minutos. Entendi. Aí a gente achou too much, entendeu? Se casar no cartório é mais barato. É bem mais barato. Bem mais. E a gente já tava casada mesmo, então Mas falamos, tudo o quê? certo, Vamos tá tudo comprar certo. roupa e Entendi. E vamos Seis. gastar, vamos passear. Entendi. E eu acredito que Las Vegas tenha brilhado os olhos da Paty recentemente. E aí? Acertou? Acertou. Eu iria falar Califórnia como um todo e depois que foi a nossa viagem de lua de mel. Que a gente foi para Califórnia e depois para Nevada, né, em Las Vegas, mas foram 17 dias maravilhosos. E com certeza, por mais que eu ame Orlando, a Flórida,
Mas hoje a Califórnia tá no meu coração. No top 1. Tá. Entendi. Eu não sei se vai te deixar as duas, né, numa saia justa, mas quando vocês se olham, vocês pensam em qual música? Tá. Essa Olha, é fácil. Patrícia, Dá pra gente falar o nome da dois, música? três. É Já, igual você quer? junto? Não, tenho Então, certeza. 1, 2, 3, já. Vai, fala então. 1, 2, 3, já. Santeria. Que música é essa? I don't practice Santeria, I ain't got no crystal ball. Porque quando nós estávamos lá uns 3 meses juntas, nós fomos no SWU, que foi um festival de música que teve, e o Sublime veio tocar. E mais uma vez, né, o Sublime veio tocar e tocou essa música, tava no entardecer. Então, começou a música de dia e terminou de noite. Se tiver a oportunidade, pode assistir no YouTube que tem. E você que está também nos assistindo, nos escutando, pega esse vídeo que é maravilhoso. Maravilhoso. E é lindo, e foi um momento assim, meio mágico e ficou como nossa música. Não que tenha alguma coisa de amor, porque eu não pratico bruxaria, não tem nada a ver, né? Se pensa na tradução, mas é porque marcou naquele momento. Então tocou essa música, a gente lembra daquele momento que foi mágico ali. Que lindo, que lindo. Vocês estão muito felizes, dá pra notar que vocês casaram lá, que por mais que vocês tenham trabalhado, a união tenha se mantido durante muito tempo, teve um momento que vocês decidiram, isso é necessário, Sim, né? E não foi à toa. Não acredito que seja só por causa de concurso. Tinha alguma coisa ali que vocês precisavam mostrar. É assim, nós estamos Na verdade, é você parar de deixar as coisas veladas, superficiais, sem tocar no assunto e não se preocupar com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar, porque o que importa é a minha felicidade, a dela, a nossa, independente do que as pessoas pensam e acham disso. E é o amor oficializado, na verdade. Isso e tem uma energia, sabe? Você oficializar traz uma energia diferente para sua vida. Então parece uma coisa, não, é só assinar um papel. Não, não é só assinar um papel. É uma coisa muito diferente, sabe? É algo que te transforma e eu não sei como dizer, mas a pessoa precisa vivenciar. Posso dizer que o casamento de vocês foi um dos mais bonitos que eu assisti. Não foi à toa que vocês foram nossas convidadas. E eu acho que até um momento para que fique formalizada ali as palavras de uma para outra, né? Que é tão lindo o que vocês vivem e é lindo testemunhar isso daí. Então, assim, em uma cerimônia formal, que digo, vocês estão casadas e aí vocês poderem falar o amor de vocês de uma para outra e mostrar esse amor para a sociedade. Eu acho que isso, na verdade, é uma verdadeira bênção. É uma verdadeira bênção. Eu sei que o amor de vocês não necessariamente surgiu no cartório, mas eu acredito que passou no cartório. Vocês podem dizer isso? Passou no cartório. Com certeza. Foi testemunhado no cartório. E aí, a contribuição do cartório aí na vida de vocês? O que vocês experienciaram nisso tudo? Bom, primeiro, que não foi o único cartório que nós passamos, né? Sim. Então, o que nos chamou a atenção é que lá no espaço tem um espaço muito aconchegante, acolhedor, que tá ali para recepcionar mesmo, esperando que aquele momento que é importante para o casal também tenha uma bonita e acolhedora, sabe? Porque, não posso falar assim, eu não posso falar mal, mas tem lugar que é muito... Não sente a energia, né? Que aí você não se identifica, vamos colocar assim. Não é nem que você não se identifica, porque as pessoas estão tão acostumadas a fazer todos os dias a mesma coisa. O procedimento. Que fica uma coisa mecânica. E não pensa que aquele momento, para aquelas duas pessoas que estão ali, é um momento mais feliz que elas estão vivenciando. É um momento único, mágico, e que é uma decisão para a vida, né? Então, você ter um lugar em que seja planejado para acolher você e os seus convidados, isso faz muita diferença. E uma coisa muito interessante é a preocupação com os detalhes. É um local que você chega, você vê uma flor,
vasos de flores bem cuidados, bonitos. Você vê o cantinho, a caneta para você assinar. São pequenas coisas, mas que para quem tá ali com as iniciais, né? Faz toda a do casal. diferença. Então tinha um vinhozinho como uma forma de decoração, flores maravilhosamente bem colocadas, as cores, a tonalidade. O bolo. Um bolo, exatamente, um bolo lindo, um bolo fake, mas todo o cenário era propício para aquilo. E então isso também ajuda muito nessa... Você se sente mais feliz, mais acolhido. Os convidados olham aquele espaço como um espaço de amor para aquele momento. Essa é a ideia. E o interessante é que depois do nosso casamento, mais um casal de amigos nossos escolheu o cartório, né? Que eles estavam lá como convidados e decidiram oficializar lá justamente porque eles sentiram que ali é um espaço privilegiado para a declaração do amor deles. Então isso é incrível. Só um adendo, a história ali do cartório é muito curiosa. Quando eu cheguei, eu assumi em 2017. Vocês conheceram lá, tem uma casa mais antiga e havia uma parte atrás. Aquela parte atrás, que é onde a gente celebra o casamento, que é uma área meio que ao ar livre, era só cimento batido ali. E aí eu disse, não, mas não tá certo, isso aqui é uma área linda, vamos aproveitar, né? Uma área que eu tenho o céu aberto e tal, vamos aproveitar. E os casamentos eram celebrados no balcão. Então, às vezes eu estava ali com um ato em paralelo, que a gente tem uma outra atribuição, que é o tabelionato de notas, e aí chegavam os clientes para assinarem a escritura, passando no meio do casamento, eu disse, não, opa, peraí, não é assim. Esse não foi o compromisso que eu firmei para prestar o serviço à população, não foi esse o compromisso. Então, assim, casamento vai ser o casamento. Porque muitas pessoas não casam no religioso, só vão casar ali mesmo no civil, que é o que de fato muda o estado civil. Muitas pessoas ligam muito para a igreja, para essa pompa, não vou dizer nem pompa, né? Mas assim, tem essa questão religiosa, e eu respeito a questão da fé, mas em termos civis de mudar estado civil só vai ser mudado através do cartório. E eu disse, não, então vamos reformar. E aí o pessoal disse, mas Égila, você está fazendo uma insanidade. Você vai reformar o cartório assim que entrou, não sabe nem se vai ter o dinheiro para fazer a reforma. Eu disse, mas esse foi o compromisso que eu firmei. Eu tenho que investir, isso aqui é o local de trabalho, eu disse que ia prestar um serviço decente. Então eu fiz toda uma reforma e a parte de trás eu falava, eu disse, tem que ser uma área linda para casamento. E eu queria uma área que vocês falaram, acolhedora. Então tinha bastante planta no projeto, aí tem aqueles, o murinho, né, ali que eu acho que também dá essa ideia de acolhimento, o trançado de bambu, não sei se chegaram a reparar no telhado, né, então assim, tudo foi muito, muito carinhosamente pensado, né, então quando eu escuto vocês eu fico muito feliz, porque eu vejo que eu atingi o objetivo. Então, foi muito bem pensado, é feito com carinho, e assim, não só por mim, na verdade eu sou a mentora ali das ideias, de algumas ideias, mas eu tenho uma equipe sensacional. Então, as plantinhas estão lindas lá, não graças a mim, porque eu sou péssima cuidando de planta, gente. Eu tenho 3 filhos, só cuido de filho. Planta não é meu forte. Então, assim, eu tenho uma pessoa que vai lá, cuida da planta, que é uma pessoa muito querida, o Eduardo. Ele, não só o Eduardo, mas o Edu é o encantador de plantas. E, então, assim, toda a estrutura ali funciona e eu fico muito grata, porque existem pessoas muito empenhadas em fazer aquilo acontecer. Eu só dou a mentoria de valores. Eu digo assim, gente, vocês têm que oferecer para qualquer pessoa que vem aqui o atendimento que vocês gostariam de receber. Então, imagine se vocês estivessem casando, o que vocês gostariam de receber? Né? Um casamento único. Né? Uma pessoa que falasse bem, que falasse sobre o amor, né? Eu lembro da celebrante, que foi a Karina, uma pessoa muito querida. Isso eu ia também falar. A Karina é uma pessoa sensacional, então assim, eu acho que a Karina conseguiu traduzir o amor de vocês nas palavras dela, para além das formalidades do casamento, porque é um procedimento formal, mas eu acho que é isso, eu acho que essa questão de a gente estar vibrando tudo numa mesma sintonia, inclusive essa sintonia a gente vê nas pessoas que a gente casa, os nossos registrados. Ai, que legal, realmente, assim, às vezes as pessoas ficam pensando, mas pra quê, né? Assinar um papel. A gente está casado mesmo, mas eu volto a falar. A energia muda. Algo muda ali que só vai saber quem fizer isso. Imagina. Meninas, agradecer muitíssimo. Meninas que são jovens, lindas e maravilhosas.
Agradecer muitíssimo. Eu fiquei muito feliz quando eu fiz o convite através da Patrícia e houve o aceite. Então, assim, eu fico muito honrada de testemunhar a história de vocês e fico honrada em poder transmitir aqui o amor de vocês, tá bom? A gente que fica totalmente honrada com o convite e grata também por vocês terem proporcionado pra gente um momento que realmente vai ficar para sempre no nosso coração, na nossa memória e também dos nossos amigos. Também agradeço imensamente o convite para a gente poder compartilhar um pouco da nossa experiência e incentivar também quem às vezes pensa sobre o assunto, mas ainda não tomou a decisão, tem os medos e os receios, o que é normal, todo mundo passa por essa fase. Mas Casar é legal. casar é legal, sim, é o casamento. Casar é legal. E é todo o que acompanha, né? Nessa celebração Sim. e na convivência diária. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, gente.